Fala galera, eu vou reagir de novo, não é do Ted B, é outro. É que apareceu do Ted B. Eu ia fazer um react do Just Ghost, mas não vai dar. Perdoando não, o Titanic. Ó, lembrando, esse conteúdo aqui não é para crianças. Se você quiser, pode ver. Cara, não deixa deslegendar. Vou fazer um react de Jurassic Park. É muito bom. Selecionamos você para uma missão exclusiva na Lotu. Recarregue sua conta e desbloqueie prêmios todos. É muito bom. Jurassic Park. Filme esse que mudou pra sempre a forma como as pessoas viam os dinossauros e também foi o filme que mudou pra sempre a indústria cinematográfica por conta da utilização de criaturas feitas completamente com computação gráfica, aposentando a então técnica clássica de stop motion. Por mais que pra mim essa técnica continue sendo linda e maravilhosa. Mas enfim, o filme foi um estrondoso sucesso, fez mais dinheiro que a galera que fica apostando na lotérica achando que vai ganhar algum dia. E nos anos 90, não tinha como fugir da loucura que foi Jurassic Park. Tinha roupa, lanche temático, videogame, brinquedo, caramba, como tinha brinquedo de Jurassic Park. O que era um pouco estranho porque a classificação do filme era 13 anos e tinha avisos de que algumas cenas do filme podiam aterrorizar algumas crianças mais novas. Mas que se dane, né? Um bando de pirralhos assistiram mesmo assim. E eu tenho certeza que muitas crianças daquela época e de hoje em dia assistiram freneticamente o advogado sendo comido por um tiranossauro como uma forma de tratamento relaxante pra mente. Delícia! O filme foi inspirado na obra de mesmo título do autor Michael Crichton e conta a história de um grupo de especialistas que são convidados pelo simpaticamente fofo John Hammond para visitar um parque temático que fica em uma ilha perto da Costa Rica, parque esse sucumbido de dinossauros. Uau! Cadê esse? Mas e aí, será que esse filmão continua sendo um filmão? Bem, vamos checar. Mas antes de falar do filme, eu só queria pontuar que o primeiro trailer do primeiro Jurassic Park é um excelente trailer. Deve ter sido uma loucura assistir esse trailer na época. Ele atiça a nossa curiosidade, mostrando poucos detalhes dos dinossauros. É aterrorizante e, ao mesmo tempo, é muito interessante. Imagina as pessoas que estavam acostumadas em ver monstros ganharem vida com a ajuda do stop motion, de repente verem um dinossauro mais real do que nunca nesse trailer. Eu fico pensando, cara, imagina se tivesse YouTube nessa época, como é que seriam os vídeos de análise desse trailer? Os vídeos tudo com aquela estética VHS dos anos 90. Mas vamos lá ao filme. A história começa com funcionários do Jurassic Park armados até os dentes transportando um Velociraptor para sua nova jaula. Eu nunca vou esquecer a primeira vez que eu escutei o rugido desse bicho. Pois é, não é só os efeitos visuais desse filme que são impressionantes. O rugido dos dinossauros desse filme também são uma obra de arte feita na régua. Merecido o Oscar de melhor edição de som. Mas vamos lá, tem necessidade desse monte de funcionário armados com fuzis, tasers... Tá, aí um Bush é atacado por esse Velociraptor que tem os poderes da força. Foda. Eu adoro essa cena, mas com o passar dos anos eu comecei a pensar, cara, por que não meteram um tranquilizante nesse Velociraptor e jogaram ele pra dentro dessa jaula? Meu Deus, em 1933 fizeram isso com King Kong e deu certo. Mas tá, beleza. Por conta desse incidente, os investidores do parque duvidam da segurança do local, fazendo com que o John Hammond, criador do Jurassic Park, convoque um grupo de especialistas para irem até lá se certificar de que tá tudo certo na régua. E o grupo de especialistas é composto pelo paleontólogo Alan Grant, a paleobotânica Elliot Sattler, o maravilhoso e caótico Dr. Ian Malcolm e o advogado Busha. Eles partem para então Ilha Nublar, acompanhados por essa trilha musical que eu duvido tu tirar da cabeça depois que tu escuta uma primeira vez. Ai, abençoado seja o trabalho de John Williams. E assim que os protagonistas chegam, o primeiro dinossauro que vemos é esse magnífico Brachiosauro. Essa cena continua sendo mágica e impactante até os dias de hoje. A gente olha pra ela e pensa, uau, dinossauros vivem.
Eles são reais, eles estão bem na minha frente. E só pra deixar registrado na vida real, o Brachiosauro não podia fazer isso aí. Se ele tentasse, ele ia quebrar a lombar. É explicado na apresentação do parque que os dinossauros foram criados usando o DNA extraído de insetos preservados em âmbar fossilizado. Mas esse DNA deve ter milhões de anos, deve haver várias falhas na sequência. Pois é, eles completam a sequência usando o DNA de sapos, o que justifica também a falta de pena nos dinossauros. Pois é, lembre-se disso, dinossauros tinham penas. A mãe natureza não liga se você acha isso escroto. E na real, dinossauros com penas nem é algo tão escroto assim. Quando o Dr. Alan Grant diz que os dinossauros têm mais ligação com as aves do que com os répteis atuais, ele está corretíssimo. E felizmente, anos mais tarde, a franquia teve a coragem de botar em cena um dinossauro com penas em Jurassic World Dominion. Chegaremos nesse filme, mas vamos lá. Outra informação que descobrimos é que todos os dinossauros criados na ilha são fêmeas para impedir que eles procriem. E é nessa hora que o Dr. Ian Malcolm manda seu icônico discurso dizendo que esse tipo de controle não é possível. A vida não pode ser contida. A vida dá um jeito. No, I'm simply saying that life finds a way. Na real, esse é um momento que eu acho muito interessante. O momento que os protagonistas discutem sobre os problemas do Jurassic Park, os perigos da força genética e como ela está sendo usada de forma imatura para criar um parque temático. Isso não é uma das espécies que foram eliminadas pelo desmatamento ou pela construção de uma represa. Os dinossauros tiveram a sua vez e a natureza selecionou-os para a extinção. Excelente aula sobre darwinismo. Para 8 horas de controle de brilho mais 48 horas de hidratação profunda, sua pele demanda loção facial Oil Control. E a natureza selecionou-os para a extinção. Excelente aula sobre darwinismo. Por mais que os cientistas estejam desaprovando tudo que estão vendo, o Hammond chega e manda: Já viram meus netos? Crianças! E o passeio começa como? Dando tudo errado, a Dilophosaurus não quer dar as caras. Um momento que eu acho muito interessante. O momento que os protagonistas discutem sobre os problemas do Jurassic Park, os perigos da força. Eles chamam os netos para conhecer o parque junto com um grupão, já que crianças são um público-alvo do parque. E o passeio começa como? Dando tudo errado, a Dilophosaurus não quer dar as caras, o Triceratops tá de ressaca, o que por sinal outra linda cena do filme, e por fim tem uma tempestade chegando aí. E para piorar a situação, o programador-chefe do parque, Dennis Nedry, está secretamente trabalhando para uma empresa rival chamada Biosan e foi pago para roubar os embriões de dinossauros. Ele desativa o sistema de segurança do parque, fazendo com que ele tenha acesso à sala onde estão armazenados os embriões. E comentário pessoal, eu não sei porquê, eu sempre gostei do barulhinho dos embriões sendo colocados no compartimento secreto do spray de barbear. É relaxante. Por falar em relaxante, nossos amigos estão longe de estarem relaxados. Com o sistema de segurança desativado, o grupo fica preso no meio do parque com as cercas elétricas desligadas, mas não se preocupe porque... Não, Tozão, não pode se preocupar. Eu estaria me cagando no seu lugar. Caralho, mané. Não apenas a primeira aparição do Tiranossauro é alucinante, mas como é incrivelmente bem feita até hoje. Isso é um dinossauro de verdade. Tá, tudo bem, faltam as penas, mas o que eu quero dizer é... Isso é real. E literalmente é. Porque por mais que o filme Jurassic Park tenha revolucionado o cinema, apresentando as primeiras criaturas feitas totalmente em computação gráfica, o diretor Steven Spielberg não queria deixar de usar animatrônicos no filme. E é aí que entra Stan Winston, o cara que deu vida ao T-800 em Exterminador do Futuro, a Rainha Alien e até mesmo projetou uma versão do Godzilla americano que infelizmente nunca viu a luz do dia. Essa lenda ficou encarregada de criar essa maravilha faraônica que foi o animatrônico do Tiranossauro. Mano, olha o tamanho disso! A produção literalmente construiu um Tiranossauro que se movia e tudo pro filme. O bicho é tão realista que até frio ele sentiu durante as gravações por conta da chuva. Se liga nele tremendo.
Tá, agora falando sério, a tremedeira foi causada porque esse animatrônico foi todo feito na medida, principalmente na questão de quanto peso o esqueleto aguentaria. Mas, ele só aguentava o seu peso, e a pele molhada causada pela chuva na cena fez o bicho escangalhar várias vezes, fazendo com que a equipe técnica de operação do animatrônico tivesse que dar umas porradinhas de toalha no bichão para ele secar. A computação gráfica era usada apenas como último recurso, quando não havia outra forma de fazer a cena de forma prática. Mas tanto a computação gráfica quanto os efeitos práticos nesse filme são impecáveis. Eu vou resumir a minha opinião sobre esse bicho com isso. Isso é um tiranossauro, isso é o rei dos dinossauros. No caso, rainha. Porque todos os dinossauros do parque são chola, digo, meninos, então... Rainha. Mas voltando à história do filme, não se preocupe porque o bicho se soltou, eu tenho certeza que... tem que defender, né? O carro das crianças é destruído, Ian Malcolm é gravemente ferido e o advogado Bush é comido pelo tiranossauro em mais uma cena icônica do filme. Cena essa que me faz temer até hoje de defecar nas madrugadas chuvosas. Cagar. Eu tenho medo de cagar de madrugada e um tiranossauro vir e me comer. Ninguém fala defecar. Até o Ian Malcolm fala... Que montão de bosta. Porque eu não posso. Mas enfim, se você pensa que só tá dando ruim pro nosso grupão de amigos, olha, você lembra do Dennis Nedry? Você não disse a palavra mágica. Esse mesmo. Ele tá tentando fugir às pressas da ilha com os embriões, porém ele dirige igual um bêbado emocionado e atola o carro. Ele até tenta desatolar o carro, mas aí ele dá de cara com um dos meus dinossauros favoritos, um Dilophosaurus. Estranhamente, esse bicho é muito fofinho, eu super teria um desse em casa. Foda, mas é sempre bom deixar claro que esse bicho não tinha colarinho e muito menos cuspia veneno. Seja lá quem criou esse monstro deve ter pensado assim: bota o colarinho veneno nele, tu vai ver, vai ficar engraçado. Eu sou maluco. E se você pensa que a morte do Dennis no filme é pesada, procura depois como é que o cara morre no livro. O Michael Crichton fez questão de explicar em detalhes o quanto doloroso foi a morte dele. E antes de você falar que o Dilophosauro é um dinossauro vilão porque ele matou o Dennis, se ele não tivesse atacado o Dennis, ele provavelmente teria fugido com os embriões do parque, e o destino da Terra que eventualmente veríamos em Jurassic World Dominion teria rolado alguns bons anos antes. Então, quando você vê esse Dilophosauro no filme, pare o filme, agradeça, o cumprimente e lhe ofereça um salgado. Ele é o herói desse filme. Ou heroína, já que todos os dinossauros do parque são mulheres, bando de chola. Atuação. Sim, aí está o gancho para uma sequência que nunca ocorreu, mas que deu um bom jogo para a franquia em 2011. Tchau, tchau, creme de barbear, te vejo na última temporada de Acampamento Jurássico. A doutora Sattler e o caçador britânico Robert Mudon vão até o local onde os carros pararam a pedido de Hammond, porém eles só encontram o Ian Malcolm e a Tiranossauro, sem nenhum sinal do Alan, da Lex e do Tim. Sim, isso é ruim. A Tiranossauro começa a persegui-los em mais uma cena emocionante, sucumbida de adrenalina e que possui a icônica aparição do retrovisor refletindo o bicho vindo. Agora nós temos duas missões à frente: restaurar a energia e os sistemas de segurança do parque e resgatar o Dr. Alan e os netos do Hammond que se perderam no parque depois do ataque da Tiranossauro. E nesse meio tempo, Alan, Lex e Tim se deparam com uma ilha cheia de dinossauros. E são momentos majestosos onde podemos testemunhar essas criaturas vai me dizer que isso não é legal. Quer saber o que é legal também? Alan e as crianças descobrem um ninho cheio de ovos quebrados e... os dinossauros estão procriando. Mas como é que isso é possível? Todos os dinossauros do parque não eram meninas? Então, de acordo com o Dr. Alan, isso aconteceu por conta do uso do DNA de sapos. Ele explica que alguns sapos africanos trocam de sexo quando não há outros do sexo oposto, permitindo então a procriação. Por algum motivo, ele dá um sorriso no meio dessa explicação. Eu estaria desesperado no lugar dele. Chegaram os novos preservativos do SUS. Por algum motivo, ele dá um sorriso no meio dessa explicação. Eu estaria desesperado no lugar dele. Enquanto isso, no centro de controle do parque, a equipe técnica é incapaz de reverter o desgringolamento que o Nedry fez nos sistemas de segurança. Então o Hammond pede para que o Samuel Jackson... Desculpa,
o Mr. Arnold reinicia todos os sistemas do parque, o que funciona, e Arnold só precisa trocar alguns disjuntores no galpão de manutenção para fazer a energia voltar. Vai ser fácil. Quer dizer, seria se os Velociraptors não tivessem escapado. Putz, mas espera, Velociraptors? Tudo bem, eles têm mais ou menos o tamanho de uma galinha, só dá uma bicuda e pronto. Mas não é bem assim não. Quando o Michael Crichton estava escrevendo o livro do Jurassic Park, ele sem querer descreveu os Velociraptors como seus parentes, os Deinonychus, ou Dinonicos, se você quiser levar em consideração a pronúncia do meu CD interativo sobre dinossauros que... Dinonico. Eu já prometi umas 65 milhões de vezes que eu vou fazer um vídeo falando sobre ele aqui no canal e... Pegou a piadinha? 65 milhões de anos. 65 milhões de anos in the making. Eu tento ser engraçado e inteligente, eu só sou chato mesmo. Mas enfim, ainda assim os Deinonychus não teriam o tamanho desse monstro aí. Algumas pessoas classificam ele como o Utahraptor, que era um dos maiores raptores que viveu na era dos dinossauros. Mas no fim das contas, todos esses dinossauros são monstros geneticamente modificados, então chama-os do que quiser. Chama de Bob. O Samuel Jackson, digo, Mr. Arnold, tá demorando na missão no galpão de manutenção, então a Sattler sugere ir pra lá pra resgatá-lo. Mas aí o Hammond diz que ele deveria ir porque ele é um homem e ela... Olha, vamos discutir diferenças sexuais em situações de sobrevivência quando eu voltar. Você só me conduz. Ela é a Tomb Raider e pronto. Eu gosto disso. Ela não é só a menina que grita quando o dinossauro aparece. Ok, ela grita também, mas quem não gritaria? O caso é, além de inteligente, ela é uma menina de ação. E aí, quando ela chega no galpão de manutenção, ela consegue restaurar a força do parque. O Tim toma um choque por conta disso, eu considero isso um bônus, mas agora tá tudo bem, né? Ai, porra! Pô, cara, né? Pra falar dessa cena do Velociraptor, eu pedi pra botarem um som do rugido aqui, só que filha da puta botaram alto pra caraca, mané. Pô, você não tem noção não, mano? Ai... Olha aí o Velociraptor, Utahraptor, Deinonychus, lagartixa com fúria de ganso. Eu acho que eu morreria tentando classificar esse bicho. Literalmente. Cara, sem sacanagem, esse foi um dos primeiros jumpscares que eu tomei na vida. E o mais recente. E novamente... Isso é um dinossauro de verdade. Isso é assustadoramente bem feito até os dias de hoje. Dá pra aterrorizar alguém com isso. Puta merda. Bem, ao menos ela encontra o Sr. Arnold que dá uma mãozinha pra ela. Entendeu a piada? Ele dá uma mãozinha pra ela. O braço não tá mais conectado com o resto do corpo. Ô, piada merda. Sério, esse braço desmembrado me lembra um pouco a escultura da cabeça do Kel. Do Kenan Kel, tá ligado? Que coisa horrorosa. Muito específico, mas eu precisava colocar isso pra fora. Pra resumir o que acontece nos momentos seguintes do filme, porque se você ainda não viu esse filme, apenas veja em vez de só ficar aqui me vendo falar sobre, os Velociraptors tocam terror e demonstram ser criaturas absurdamente inteligentes, resolvendo problemas como abrir portas e armando emboscadas. Se demole, essas coisas passam até no Enem. E aí o grande finale do filme envolve os protagonistas fugindo dos Raptors pra chegar até o helicóptero que os levaria embora da ilha. Mas opa! Os Velociraptors cercam eles, vai de arrastão na praia e se preparam para devorá-los. Aí vamos lá. A proposta original do filme envolveria o esqueleto do tiranossauro que até pouco tempo estava todo mundo pendurado nele, se desprendendo do teto e caindo em cima dos Velociraptors, permitindo que os protagonistas fugissem. E o interessante é que esse final foi usado no jogo do Jurassic Park do Sega Genesis. Só que eu acho que todo mundo na produção olhou pra esse final e falou assim, pô, é legal, mas e se a gente fizer assim? De lugar nenhum, sem fazer nenhum pio, surpreendendo até o Snake, a T-Rex surge e abocanha o Velociraptor em uma das batalhas mais épicas de dinossauros da história do cinema. E novamente é assustador o quanto essa luta soa real pra mim hoje. É esquisito, dá quase pra sentir o peso das coisas. Toma, filha da... Replay. Ah, sim, excelente homenagem ao filme When the Dinosaurs Ruled the Earth. A sequência final mostra todos os sobreviventes no helicóptero escapando da ilha. A cena em si já é linda por causa da música e da sensação de deu tudo certo, conseguimos escapar. Só que o mais impressionante é que por mais que seja uma cena sem diálogo, conseguimos compreender o que está acontecendo. Hammond reflete sobre seu sonho e sobre o que vivenciou na ilha. Sattler fica feliz de ver que o Alan, que até então detestava crianças, conseguiu se dar bem com os netos de Hammond, abrindo a possibilidade dele talvez
talvez ser pai no futuro. E por fim, o Alan olha para a janela e vê um bando de aves voando sobre o mar, deixando claro que eles, os dinossauros, estão entre nós até hoje. Jurassic Park é um filme incrível até os dias de hoje. E eu não tenho palavras para dizer o quanto esse filme é especial para mim. Foi o filme que abriu portas para muitas pessoas se interessarem por dinossauros, o filme que mostrou para a indústria cinematográfica o poder da computação gráfica e o filme que nos fez acreditar ser possível trazer de volta à vida os dinossauros. Mesmo que não precise. O sucesso desse filme foi tão estrondoso que não demorou muito tempo para uma sequência ser feita. The Lost World Jurassic Park veio 4 anos depois do lançamento do primeiro Jurassic Park, e esse será o tema do nosso próximo Desmaratonando. Mas até lá, comenta aí, você curte o primeiro Jurassic Park? Qual foi o seu momento favorito do filme? Tem alguma curiosidade que você queira compartilhar? Joga aí nos comentários e, como sempre, vamos trocar a famosa ideia. Carl, levanta essa banha daí! O quê? Você tá bêbado, não ouviu nada, né? Eu acho que não. O teste de pilotagem acabou, Bob Esponja! Para o barco! Espera, eu consigo, Sr. Puff, eu consigo! Olha aqui, você tem que ter uma opinião. Você acredita que Deus desceu do céu e desviou... Mas o que é que tá vendo, cara? Que droga! Eu acertei o Marvin na cara. Mas por que você fez isso? Eu não quis fazer isso, foi um acidente. Ora, aí está você. Pode comer agora! Puta que... Tô fora. En este mercado he trabajado por... É isso, galera. Tchau.